Olá! Se você não me conhece, sou Meire J. Costa e para quem já me conhece e acompanha o meu canal aí, sabe que eu falo bastante projeções, sobre projeções astrais, projeções da consciência. Esse é o meu papo, né, com vocês. Cada vez mais tenho falado muito mais sobre projeção astral, que eu cada vez mais percebo que é a ferramenta do futuro para a gente se comunicar quanto plano, porque eu acho que uma maneira, né, um método mais limpo de você receber, acessar informações do plano extrafísico sem interferência de ninguém do lado de cá. E quem me acompanha no canal sabe que eu recentemente estive em Portugal, estive na Suíça, e em Portugal eu fiz alguns trabalhos de ativações, estive em Lisboa, depois eu fui para Nazaré, onde eu fiz um bom trabalho em cima do método Yettiva, que é o método que eu estou trazendo de ativação dos poderes humanos aqui, que consegui acessar através das minhas projeções. E aí, cada vez mais as projeções têm tomado forma na minha vida, né, como realmente um veículo, uma forma de eu me comunicar com o outro lado e trazer mais limpamente, vamos dizer assim, de uma forma mais pura, as informações a qual eu tenho acesso. E eu estando em Nazaré, né, ia fazer o trabalho de ativação dentro do protocolo 7, um trabalho de ativação para quebra de crenças limitantes, para desbloqueios emocionais. E eu vinha de Lisboa e eu não estava muito bem, não me sentindo muito legal dentro de umas situações que aconteceram, aonde eu, dentro do meu entendimento, da minha compreensão, eu senti uma força, é como se houvesse uma força masculina tentando, não diria abafar o meu trabalho, mas não deixar que ele fluísse como ele deveria fluir. De certa forma, talvez um certo bloqueio mesmo em todo o meu trabalho, e eu senti essa energia masculina trabalhando, né? É como se fosse uma força mesmo. Porque a gente, quando fala de forças de energia masculina e feminina, a gente está falando de uma energia não associada especificamente aos nossos modelos biológicos, aos nossos corpos, né? Ao nosso veículo mais material, que seria esse corpo físico. Mas, de certa forma, existe uma ligação com os modelos biológicos. Como é que eu vou tentar explicar isso melhor para vocês? Bom, quando a gente está num processo de formação, nós podemos vir no gênero feminino, no gênero masculino, biologicamente falando, de uma forma mais comum dentro da nossa espécie. É lógico que existem casos que vêm com as duas formas, mas vamos partir para o princípio do que ocorre mais naturalmente. Então, nós temos dois tipos de modelos biológicos de corpo, de veículo de manifestação para a essência do nosso planeta, de essências conscientes, de essências que já podem ter seu pleno livre-arbítrio, poder fazer suas escolhas e assim manifestando a individualidade da fonte, não a fonte propriamente. Existem outros vídeos aí no meu canal que eu explico isso com mais profundidade. Bom, então dentro desses dois modelos biológicos que nós temos, quando esse modelo está sendo criado, nós temos duas forças distintas que agem na construção desse modelo. Uma que a gente caracteriza ou dá o nome de masculina, né? A gente tem até interferência dentro dos cromossomos, que são os cromossomos XY lá e tal. E nós temos uma outra energia que a gente chama de feminina, que essa energia ela anima, dá ânimo, no sentido de dar ânimo aos modelos que nós chamamos biológicos de feminino, de modelo dentro do gênero feminino e masculino. Então, essa energia que dá ânimo aos corpos femininos, ela tem outras propriedades diferentes da energia que dá ânimo aos modelos biológicos masculinos. A energia masculina, ela é realmente uma energia mais bélica, uma energia um pouco mais agressiva, carregada muito mais de chakra básico em nível
quantidade não, de qualidade energética, tá? E a energia feminina, ela é muito mais sutilizada, ela é trabalhada mais numa forma bem grosseira, gente, com os nossos chakras, o que aquilo chama de vórtices energéticos mais sutis, do cardíaco para cima, outro tipo de qualidade energética. Então, nós temos essa distinção entre tipo de energia que dá ânimo aos corpos. É lógico que isso não é colocado numa caixinha, tá? Dentro de uma escala, os corpos, esse corpo é modelo biológico masculino, mas ele pode ter um grau alto de energia feminina também dando ânimo nele, é uma mistura. Ou ele pode ser totalmente masculino, ele pode ser totalmente feminino. A gente está falando que essas energias, às vezes elas se misturam, às vezes não, elas sempre estão misturadas nos dois modelos, sendo que uma, na maioria das vezes, predomina. Então a gente fala que aquele modelo biológico, ele tem uma característica, ele tem uma característica energética que condiz com o modelo biológico. Então, um modelo biológico masculino, ele vai ter uma carga forte masculina e assim ele se torna mais agressivo, mais bélico, mais competitivo e todas aquelas características que a gente sabe que acompanham até os nossos vórtices mais baixos mesmo. Existe essa distinção. Sempre lembrando que quando a gente fala de chakra mais baixos e mais altos, a gente sempre acha que os mais altos são melhores e os mais baixos são piores, né? São ruins. E não é assim. Negativo ou positivo, não é isso. É qualidade de energia, ambos são importantes e fazem parte do nosso composto energético. Não adianta dizer que eu não tenho nada de chakra básico. É ruim, não tem como ser assim. Bom, depois dessa explicaçãozinha aí, que eu acho que eu consegui explicar, espero não ter complicado mais, né? Eu não estava me sentindo bem, confortável dentro de uma situação aonde eu senti que houve um domínio de energia masculina tentando sufocar um pouco o meu trabalho. E aquilo me entristeceu muito, muito. Às vezes são coisas que acontecem que você não se sente bem, não consegue digerir, e eu dirigi para Nazaré, eu falei digerir e troquei. Não consegui digerir e estava dirigindo para Nazaré, não me sentindo confortável e eu teria trabalho no dia seguinte. Então, no primeiro dia que eu cheguei em Nazaré, eu fui recepcionada por aquela como é que eu vou dizer, aquela festa energética, climática, aonde quem me acompanhou aí viu que nós tivemos ondas altas, ventos, sol, chuva, arco-íris, tudo junto, era a natureza ali, os elementais todos participando do trabalho que seria feito, né, ativação. E nessa noite, dessa noite para o dia seguinte, que seria o início das ativações, existiu um bosque bem parecido com esse, tá? Quem acompanhou também viu, porque eu entrei no bosque, bem juntinho do hotel que eu estava hospedada. E aquele bosque, no dia que eu fiz o passeio, que eu vi todas essas forças da natureza, eu primeiro entrei nesse bosque até porque me fascinou e algo me chamou para lá. Então parei o carro bem na entrada, assim, é um lugar tranquilo, seguro. E entrei, andei assim, ó, no meio dessas arvorezinhas, assim, muito parecido o local, gente, muito parecido. São árvores desse mesmo tipo, parece ser pinheiros, né? Eu entrei nessa floresta caminhando e como eu não estava feliz, não estava me sentindo muito bem, eu pedi naquele momento que me auxiliassem, que me mandassem algum sinal, algo que dissesse que realmente é o caminho que eu tenho que fazer, porque eu estava avaliando também uma situação de uma forma muito crítica. O que aconteceu me deixou de certa forma chateada e eu estava julgando muito as pessoas envolvidas naquilo tudo. E quando a gente julga alguém, significa que aquilo está em nós também, né? Você olha com os teus olhos críticos daquilo que está dentro de você. Então eu comecei a pirar, eu disse, caramba, vai ver que eu também sou assim, e por isso eu estou julgando, né? Por isso que eu também recebi essa energia masculina, tentando abafar, sufocar. No fundo, vai ver que eu também tenho essa carga, e eu olho mais para o lado racional das coisas, e eu, de repente, estou sendo envolvida por tudo isso de uma forma fria.
O que eu penso dentro do meu propósito de trabalho talvez não seja nada disso. Estava uma crise, realmente eu entrei em crise, eu sou muito crítica e isso não mexeu legal comigo. E aí eu entrei na floresta e pedi ajuda, depois andei de carro lá por tudo e tive até a confirmação, na hora que eu pedi uma ajuda, formou um arco-íris lindo da minha frente, um pouco depois também. Eu fiquei a tarde toda pedindo ajuda. Me ajudem, me esclareçam, abram minha mente, me mostrem o que está acontecendo. Vocês que me conhecem sabem que eu sou assim. Ok. Nesse dia de noite, eu consegui sair do corpo. Logo de manhã eu não lembrava direito, porque eu estava muito envolvida, focada no que eu ia fazer e me sentindo insegura no que eu ia fazer, justamente porque eu dormi muito insegura do que eu ia fazer no dia seguinte, achando de repente que será que esse trabalho é importante mesmo? Será que esse trabalho é real? E transforma as pessoas realmente? Ou será que eu não estou embarcando na mesma coisa que eu estou vendo nessa moda das pessoas que começam, não vou dizer inventando situações, mas de certa forma se auto-enganando, acreditando que estão fazendo algo, um bem pela humanidade, quando na verdade só estão fazendo bem para eles mesmos. Tudo isso foi questionado, gente, eu sou muito franca com vocês. E aí, eu de manhã cedo, eu confesso que eu não consegui lembrar direito. Eu estava com Mari, eu digo, Mari, eu vou fazer, agora para começar o trabalho, eu vou fazer, era na terça-feira, eu vou fazer minha Yetva da proteção, porque eu não estou me sentindo legal. E aí eu fui andando assim para a janela, e essa janela dava de frente para esse bosque, assim, igual isso. E eu fiz a Yetva toda da proteção, que eu tinha levado a minha Yetva, e aí de repente veio alguma coisa, eu fui nesse bosque em projeção. E algumas coisas vieram e eu não consegui lembrar tudo. Bom, mas só o fato, quando eu lembrei que eu tinha estado lá em projeção, me veio quase que um abraço físico. Gente, vocês não têm noção. Eu ia começar o trabalho, eu não estava segura e de repente aquele abraço, aquele calor veio e me aqueceu de tal forma que eu me senti completamente segura para fazer o trabalho. E eu fiz o trabalho das ativações, o primeiro dia de trabalho, me sentindo bem, super confiante, mesmo sem entender o que estava acontecendo. E toda aquela dúvida que eu tinha, será que é isso? Será que não é? Será que faz bem? Será que não faz? Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Passou e eu fiz o meu trabalho. Mas ainda não conseguia relembrar direito a projeção. E aí eu passei o dia todo com aquilo. Quando foi de tarde, algo me falou, não sei direito o que foi que passou, que me relembrou, me fez lembrar, me falou que tinha aquela projeção, tinha sido importante, que eu precisava lembrar e que era algo relacionado às mulheres. E aí dali abriu. Primeiro, a coisa que eu visualizei foi a primeira visão que eu tive quando eu saí do corpo. Eu saí do corpo, entrei na floresta, tinha uma clareira, um espaço grande, maior do que esse, assim, um espação, e fui recebida por mulheres, umas mulheres bem, sabe, com as roupas soltas, esvoaçantes, assim, dentro daquela imagem que a gente tem de reunião celta, que a gente vê por aí, umas mulheres assim, com umas túnicas claras dentro. Fui muito bem recebida por elas, não lembro direito o contexto de palavras, mas eu lembro da sensação, do carinho, do acolhimento. E nós nos sentamos no chão, e isso tudo eu consegui lembrar, talvez de tarde, não sei precisar o momento certo. Nós sentamos no chão, e quando nós sentamos no chão, nós nos demos as mãos, e nas nossas mãos tinham aqueles braceletes de energia, que eu já falei que às vezes em algumas projeções eu consigo visualizar. E nós encostamos bracelete com bracelete, assim, com os braços, de mãos dadas. E quando esses braceletes encostavam uns nos outros, eles acendiam e formavam um feixe energético que ligava nesse outro bracelete aqui, que estava ligado na outra pessoa. Então nós tínhamos uma corrente energética visível, correndo assim, percorrendo entre nós, e eu estava fazendo parte daquele grupo, daquela roda de mulheres. Não sei dizer quantas mulheres, não sei, talvez 20, 30 mulheres. E dentro daquela
vamos dizer, daquele reequilíbrio energético ali, enquanto aquilo estava circulando, muitas das minhas questões estavam sendo respondidas. Não sei nem dizer em que processo é aquilo. Se é telepático, se é um bloco de informação que vem, não sei dizer. Eu sei que as respostas vinham para todos aqueles meus questionamentos. E aí, quando eu consegui lembrar isso, eu lembrei que o que veio forte em mim era de ser as Marianas, aquelas que eu trabalho sempre no meu trabalho de segunda-feira, que eu tenho falado, que eu sinto. E eu entendo que, como Marianas, a gente tem, são egrégoras de trabalhadoras ligadas à energia de Maria, não só Maria, mãe de Jesus, como também as que foi narrada como Madalena, também, né? São Marias, são essas energias, consciências que trabalham sobre a hierarquia delas, que eu creio que elas exercem uma hierarquia e isso vai passando. Então são vários grupos, várias falanges, e eu consegui entender que aquela é a falange de Mariana que me acompanha, de espíritos mulheres. Eu até expliquei numa outra live que essas consciências que são chamadas de Marianas, não necessariamente elas se apresentam em corpos só femininos, em corpos astrais femininos. Por quê? Olha o que eu falei no começo. Existem modelos biológicos masculinos que eles trazem uma carga feminina alta também, né, no seu composto. Então, existem equipes marianas formadas também por modelos biológicos masculinos, mas é raro. A gente tem muito mais modelos biológicos femininos, e isso é interessante a gente ressaltar, porque nesse momento todo que a gente está de recuperação dos nossos poderes, e inclusive os nossos poderes femininos que foram abafados lá, é bom a gente ressaltar que esse nosso modelo biológico feminino é como se, assim, existem adaptações, tem modelos masculinos que têm a força feminina, sim, mas naturalmente ou mais fortemente é o modelo biológico feminino que está preparado para receber energia feminina, aquela energia que eu falei. Por quê? Porque ela traz muito mais níveis energéticos que trabalham com os chakras mais superiores. E são outros tipos de padrões emocionais que permeiam ou que compõem esse tipo de energia. Além da própria questão biológica, porque nós temos órgãos diferentes dos meninos, e esses órgãos produzem hormônios, substâncias químicas diferentes também dos meninos, e essas substâncias químicas trabalham sobre ou conjuntamente vórtices energéticos diferentes dos meninos. Por isso somos um composto diferente. E isso permite que nós tenhamos determinadas funções diferentes dos modelos dos meninos, tá? Não só a função cocriadora óbvia, de multiplicação celular, que isso é uma característica do nosso modelo biológico, nós produzimos um outro ser, então nós temos uma capacidade muito enorme, gigantesca de cocriação, porque nós conseguimos cocriar novas células através do nosso corpo, coisa que os meninos não conseguem. Eles não conseguem reproduzir um outro ser através do corpo, do modelo biológico deles. Então, isso já é uma característica muito forte e que dá um diferencial enorme, além do nosso trabalho energético emocionalmente com outros tipos de vórtices. E aí, o que eu percebi naquela roda? É que nós temos realmente consciências que continuam se manifestando através de modelos biológicos que a gente chama de feminino, né? Que está dentro dessa nomenclatura, porque vão mantendo esse tipo de aglomeração celular que constitui um modelo biológico feminino. Isso contraria um pouquinho aquela coisa de você ter que encarnar como homem, encarnar como mulher, que falaram pra gente lá atrás. Não, a gente reencarna dentro do modelo biológico ao qual nós temos mais compatibilidade energética.
da forma como nós vibramos. É lógico que quando a gente encarna, a gente sofre ação do meio, a gente está construindo uma nova personalidade, e na construção dessa nova personalidade, se nós fazemos escolhas mais agressivas, mais competitivas, a gente vai tornando o nosso modelo biológico cada vez mais compatível à energia masculina, e aí pode acontecer que na próxima encarnação você venha num modelo masculino por compatibilidade. Sacaram? Agora, existem consciências que estão vindo em corpos femininos há muito tempo, isso eu já falava lá atrás. Essas explicações vieram todas em bloco, assim, no meio dessas mulheres todas que estavam comigo. Isso eu já falava lá atrás, porque eu sinto mesmo que no planeta Terra eu nunca tive um modelo biológico masculino. Eu sempre me senti num modelo biológico feminino, desde lá atrás. E eu passei problemas em encarnações justamente porque eu vim como mulher num mundo extremamente masculino. Eu já contei para vocês que uma das minhas encarnações eu fui obrigada a dizimar aldeias para conquistar, porque era naquela época da conquista de território, né, conquista territorial. E eu era tipo filha de novo, porque eu já fui outras vezes filha de pessoas influentes. Meu pai era um nobre, eu tinha que expandir e só vinha uma mulher, e eu me vestia de homem, eu usava armadura, eu escondia os cabelos, eu apertava o peito na armadura e tudo, eu me comportava como um homem, mas eu era uma mulher. E inclusive tive que esconder uma gravidez. Então, isso eu vi lá atrás, e eu sei que eu sempre ocupei um modelo biológico feminino, mesmo contrariando o que dizem que não, você tem que passar pelo feminino, porque eu vejo que é energia, e a minha energia sempre foi essa. E aí, dentro do contexto todo do que eu estava vivenciando, foi legal, porque tem muito mais coisa por trás. A função do que a gente veio fazer aqui, do que a gente veio realizar, às vezes o porquê das coisas acontecem, o porquê dos ataques, o porquê isso, por conta da nossa energia mesmo. Enquanto eu estava lá com elas, eu entendi que desse grupo de mulheres e diversos outros grupos, existem grupos de consciências, porque nós mulheres, isso até a própria psicologia talvez aí já perceba, pelo nosso comportamento, e aí eu vou pelo lado energético, nós temos um padrão ético diferente. É lógico que isso não quer dizer que todas as mulheres sejam perfeitas, não é isso que eu estou falando, até porque a gente encarna, a gente sofre a ação da personalidade, eu estou falando em nível energético puro, de constituição. Olha os chakras mais altos, que a gente trabalha com aquela qualidade. Então, nós temos um nível de padrão de ética, talvez, de valores, de não causar dor, sofrimento ao outro, dentro até do nosso contexto, porque nós sabemos, nós trazemos isso na nossa memória celular e tudo, de tudo que a gente traz lá de trás, ele está aqui. Então, não só da construção mesmo da essência, como da construção das personalidades femininas, que já sofreram muito nesse planeta, dores físicas, dores morais, sendo sobrepujadas pelos homens, pelas consciências masculinas. Então, nós trazemos intrinsecamente dentro de nós esse padrão de você não impingir o outro sofrimento que você já passou. Nós somos mais éticas mesmo, a gente consegue identificar com mais facilidade o que é um comportamento lícito, correto e o que não é. E não dentro do correto da moral que nós criamos, é dentro do correto cosmoético. É legal fazer isso contra a consciência? Não é. Não são regrinhas que colocam que você não pode ultrapassar os 120 km por hora porque você vai machucar o outro e tal. Isso são convenções que nós colocamos. Porque tem pessoa que dirige a 40 e mata do mesmo jeito, porque não sabe dirigir bem. Né? Nós criamos regras porque existem esses problemas de convívio e a gente precisa resolver. Óbvio que quem está a 120 tem muito mais chance de repente, dentro de um contexto, de cometer um acidente mais grave do que quem está dirigindo a 40, mas não quer dizer que quem dirige a 40 não mate alguém ou provoque um acidente que alguém venha morrer.
Vocês conseguem alcançar isso? E às vezes quando a gente fala, as pessoas interpretam tudo errado e distorcem o que eu estou falando, tá? Alcancem, olhem além do que existe nas regras, o que tem por trás. Então, quando a gente fala de ética, vai muito além do que essas regras que colocam, tá? Vai muito mais do que isso, porque é bem além mesmo. E existem situações mesmo no universo aonde as consciências precisam ser observadas. É dado um certo poder para algumas, porque é preciso às vezes fazer algum tipo de trabalho, mas é preciso ter uma fiscalização. É preciso que alguém ou uma consciência olhe por trás, isenta totalmente e diga: isso é cosmoético, não é cosmoético? Avalie. É preciso. Isso geralmente é um trabalho realizado por nós, consciências femininas. Rolei para chegar até isso, né? Isso tudo foi passado nessa reunião dessas mulheres. E eu tive a certeza de ser ligada às Marianas, porque de noite, depois é que a ficha vai caindo, gente. As coisas vão acontecendo conosco igual um quebra-cabeça. Depois que passa, é que você começa a juntar as pecinhas. Depois disso tudo que eu vivenciei, que aí de noite o Mário estava lá também comigo, né? Nós fomos sair para jantar e nós fomos lá em cima onde tem a Capela da Nazaré e os sinos começaram a badalar lá freneticamente. A gente não estava entendendo nada porque eu já tinha lido que a festa da Santa da padroeira da cidade, né? Nossa Senhora da Nazaré, é em setembro. E aí aquela badalação, a gente achou até que fosse um enterro de alguém famoso na cidade, né? Uma figura pública, alguma coisa assim. Descemos, fomos jantar. E aí, o que aconteceu? Na verdade, dia 27 de fevereiro é um dia no ano que eles escolhem e a imagem da Nossa Senhora da Nazaré, a original, a que está lá na igreja deles, ela percorre a cidade inteira, tipo uma procissão, abençoando a cidade toda. E na hora que a gente estava atravessando a rua, que a gente ouviu assim um pouco aquele movimento, do nada aparece a imagem assim passando no carro, porque eles percorrem a cidade toda com carro, vai um carrinho atrás filmando. E aí quando eu olhei aquela imagem, porque eu tinha visto por curiosidade no Google como era a imagem de Nossa Senhora da Nazaré, porque eu não conhecia, nunca tinha visto. E aí quando eu vi aquela imagenzinha que eu reconheci, eu digo, nossa, ela passou aqui na minha frente. É porque dentro do meu processo, até eu precisava de sentir aquilo, é uma imagem simplesmente, não estou idolatrando imagem nenhuma também, não deturpem o que eu estou falando. Imagem é um símbolo, mas que naquele meu momento representava a egrégora de trabalho das Marianas, a egrégora que se reporta a Nossa Senhora. E quando a gente fala Nossa Senhora, tem várias, porque todas essas aparições, elas estão interligadas a Maria. Então, são trabalhadoras de Maria também, trabalhadoras da egrégora, que também, por sua vez, pelas suas hierarquias, tem um monte de falantes trabalhando para elas também, dentro da mesma linha, dentro da mesma frequência. E essa egrégora que eu trabalho, que eu estou associada, com certeza também, por elas terem me passado tanta força naquele momento, está ligada, no caso, a Nossa Senhora da Nazaré, que eu, de novo falo, não tinha ligação nenhuma, assim, a minha santa de devoção aí, que eu sempre falei, minha medalhinha, tudo é Nossa Senhora da Conceição. A gente sabe que são todas elas ligadas a Maria, né? Então, de novo, não tem isso de ter essa distinção, mas é legal. E o mais engraçado também, sincronicidades. Como encontrei pessoas do Pará, né, nessa minha visita a Portugal, assim, falava com a atendente lá no hotel, a moça, a garçonete, era paraense. Não sei aonde que eu fui, paraense. Mas foram várias pessoas do Pará. Nossa Senhora da Nazaré é a padroeira lá, né, de Belém do Pará, onde ocorre o Círio todo ano. Meus avós iam todo ano para acompanhar o Círio, porque meus avós são do Pará, meu pai é paraense. Então, sei lá, tem essas ligações que eu não tinha despertado e que depois que tudo que aconteceu, eu digo, nada é por acaso. Né? Então, essa foi uma projeção linda, onde eu consegui
ter esse contato com elas. Lembro muito pouco de ter conversado com palavras, mas assim, sabe quando todas as explicações por que você está vivenciando é como se caísse no teu colo num bloco único de informação. E a visão daquelas mulheres lindas, fluidas, daquela energia, que fantástico, nessa floresta, me passando força, eu fui realmente reenergizada pelos meus braceletes da Mulher Maravilha, né? Quem conhece, e trazendo essa energia toda para o trabalho que ia ser realizado, que era importante eu fazer, trabalhando com quebra de crenças. Olha as minhas crenças também sendo quebradas, até crenças que me engessam, bloqueios emocionais também, principalmente com relação à energia masculina, aonde nessa própria encarnação eu me senti já muito oprimida pela energia masculina, a energia opressora, agressiva, competitiva, que eu não podia realçar, né? Eu não podia brilhar, eu não podia falar em público, eu não podia, sufocante mesmo. E eu vejo que a gente também, nesse aspecto, a gente precisa cada vez mais nos valorizarmos também pelo nosso trabalho. Eu vejo que muitas ainda passam, apesar de dizer que isso não existe, gente, a gente vê empresas onde você pega a mesma função, dá para um homem para fazer e uma mulher, e a mulher ganha menos. Então isso existe na cabeça também das pessoas aqui que não valorizam o nosso trabalho, ou que às vezes tentam fazer as coisas do jeito deles, principalmente quando você está num mundo, está se relacionando só com homens, ou você se impõe, né? Ou então eles tentam fazer com que você é bobinha, é calminha, e tentam abafar você. E eu estou num processo de expansão, então tudo isso não caiu muito bem dentro do que eu estava vivenciando, e foi bom. E eu acho que é importante trazer isso para vocês também, não numa de feminismo, volto a falar, mas numa de valorizar a nossa energia, de termos consciência da nossa energia feminina, dela ser uma energia de certa forma mais sutilizada e uma energia poderosa, e nós temos que é da cocriação. E lá atrás nós fomos abafadas, sufocadas, justamente porque nós tínhamos essa energia e não agimos de uma forma bacana. Nós também tentamos pisotear nos homens, porque a gente tinha essa força, sabia que estava por cima, e tentamos, e aí eles, pela força física, violência e tal, conseguiram, que ao mesmo tempo que a gente tem esse poder todo de cocriação, nós somos muito mais sensíveis. Então, se uma energia chega aqui e grita, ou ela vem mesmo com garra para cima de você, se você é muito feminina, a tendência é você retrair. É normal, é natural. Só que a gente precisa não brigar, mas também saber ser respeitado. Não deixar que eles continuem ainda pisando sobre a gente. É tempo da gente brilhar, da gente mostrar o nosso valor, de mostrar o nosso trabalho, de saber ser reconhecida e valorizada pelo trabalho que fazemos, não deixar que nos desvalorizem, não deixar que paguem o que querem pelo que a gente está fazendo, não é isso, né? Mas sem querer também brigar, guerrear, porque senão a gente vai transformando a nossa energia e daqui a pouco a gente está muito mais masculina do que feminina. Esse que é o segredo da coisa. A gente tem que manter esse nosso equilíbrio, né? Para que agora, nesse período de transição, nós mulheres possamos mostrar realmente toda a nossa força, trabalhar na transição planetária, mas sem usar como nós usamos lá atrás, que era também empurrando os meninos para baixo. As duas forças têm que crescer em igualdade e em respeito, uma respeitando a outra, uma complementa a outra. É importante também essa certa agressividade da força masculina, para que dê o movimento, para que dê um impulso para que as coisas aconteçam. Mas essa agressividade não pode ser tamanha a ponto de querer pisar na cabeça da energia feminina, tá? Então, hoje é um dia depois do Dia Internacional da Mulher, né? Que eu vou colocar daqui a pouquinho esse vídeo no ar aí no YouTube. Já vai ser sábado, era para eu ter gravado, ter colocado ontem,
Tô gravando no finalzinho do dia, talvez já seja meia-noite, já não tô perdida com o horário, mas eu vou colocar mais cedo aí no YouTube para vocês. E fica essa minha projeção e tudo isso que eu falei sobre a nossa energia feminina como uma pequena homenagem ao Dia Internacional da Mulher, lembrando que nosso dia é todo dia, assim como dos meninos também, né? Então, o importante é a gente aprender a se respeitar, se valorizar e não baixar a cabeça em certas situações, quando é importante a gente impor que nosso trabalho é tão importante quanto o de todos, ok? Não tem essa de importância pelo trabalho, não pelo gênero, né? Bom, é o papo que eu tinha para vocês. Vai ficar aqui o convite para vocês participarem nos dias 19, 20 e 21. Eu vou fazer o evento Além da Matrix. Muita informação vai ser passada também, totalmente gratuito. O link vai ficar aqui, ó, na descrição do vídeo. Clica ali, se inscreve direitinho para participar, porque todos os avisos das lives e tudo, e o que vier de surpresa, de bônus, de desconto, porque esses eventos a gente vai abrir a nova turma do Projeção Astral. Então, nesse evento aí que a gente vai fazer, nessas 3 aulas do dia 19, 20 e 21, nós vamos abrir a nova turma do Projeção Astral, que está todo mundo esperando. Então, não deixe de se inscrever no evento para também poder receber todas as informações, tá bom? Vai ficar aqui, ó, no link aqui embaixo no vídeo, para você se inscrever. E também não deixe de se inscrever, não, de me seguir lá no Instagram, gente. Muita informação está sendo passada pelo Insta. Toda essa viagem que eu fiz, eu botei tudo lá nos stories. Tem gente que me segue aqui no YouTube e não segue no Instagram. Aí fica por fora, né? Então me segue lá no Insta também, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada de coração, obrigada mesmo, e fiquemos todos com a luz.